Gente boa de Deus, abra o coração. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18 em diante, que nos diz assim, Paulo falando: certamente, sem dúvida, a palavra, a mensagem, a pregação da cruz, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, é loucura para os que se perdem, para os que andam cegos, tateantes, entregues à sua própria disposição mental. Mas para nós, os que nos rendemos e demos razão ao Evangelho pela fé, essa palavra da cruz para nós é poder de Deus. Pois está escrito, e já estava há muito tempo. Deus dissera, antes da encarnação de Jesus nas Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos que se acham entendidos. Portanto, o que se pergunta é: onde está o sábio? Pela sabedoria encontrou o sentido da vida? Onde está o escriba? Pelos estudos textuais encontrou a vida eterna? Onde está o inquiridor, o curioso, o cientista deste mundo? Não terá ele apenas esbarrado em mistério, mistério, mistério e mais mistério, e atrás de cada descoberta apenas se divisam mais e mais e mais mistérios? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porventura não é isto fato, comprovado por aquilo que a gente vê, realizado no mundo? Porventura esse mundo não é absurdo, as decisões não são loucas, as disputas não são diabólicas, as guerras todas não são satânicas, o egoísmo não será algo incontestável, e a perversidade não é, porventura, a tirania que se estabelece como regra em volta da terra, em ambientes pequenos, grandes, maiores? Não é isso que acontece mesmo nas democracias? Visto como, na sabedoria de Deus, segundo a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Porque na sabedoria de Deus estava determinado que nenhuma sabedoria mundana, animal, demoníaca acharia Deus, porque Deus é amor. Não se acessa o amor com egoísmo, não se acessa o amor com ódio, não se acessa o amor com trevas, não se acessa o amor com vingança, não se acessa o amor com arrogância, não se acessa a Deus senão por meio da fé quebrantada. Por isto Deus, na sua sabedoria, determinou que o mundo não o conheceria por sabedoria própria da presunção do próprio mundo. Porque aprove a Deus, aprove salvar a todo homem que creia através da loucura da mensagem. Quando essa mensagem da loucura de Deus chega, aprove a Deus que o salto para a eternidade, que a mutação regenerativa, que o nascer de novo, que o selo da realidade eterna da amizade do homem com Deus se determine pela resposta que o homem dê à mensagem do amor de Deus. A loucura da pregação. Não é a pregação louca, de loucos. Não é a pregação do desvario. O Evangelho não é uma loucura no que propõe,
mas a pregação, o anúncio dele, a mensagem dele é loucura para quem não foi iluminado por ele. É loucura total. Porque nos dias de Paulo, ele olhava e dizia, após afirmar isso, porque tanto os judeus, dos quais ele era oriundo, pedem sinais. Eles só dizem que só creem em Deus se Deus aparecer no céu, se libertá-los dos romanos, se salvá-los dos seus inimigos, e se os fizer os juízes da terra. Por essa ação divina, eles crerão num tal Messias. Se esse Messias chegar dos céus com poder e grande glória, destruir os inimigos dos judeus e os fizer o povo eleito de Deus governando o mundo, eles dizem que nesse dia se curvarão. Antes disso, jamais a ninguém. Então esse que lhes veio, que era para o que era seu, e os seus não receberam, não foi recebido pela idolatria ideológica plantada no coração dos judeus pela religião. Porque Jesus veio conforme a revelação da Escritura, cumprindo as Escrituras. Todas as Escrituras que diziam respeito ao fato de que primeiro era necessário que o Cristo de Deus se encarnasse e padecesse, e que só depois viesse na sua glória. Mas como ideologicamente eles estavam condicionados a quererem uma teologia da libertação e da prosperidade fundida num pacote só, queriam libertação política e prosperidade em todos os níveis e serem os senhores do mundo, essa era a obsessão que a religião ensinava. Jesus veio para o que era seus e eles não o identificaram. E a palavra que dizia, perdoem, não se vinguem, acolham, sejam generosos, não julguem, enxerguem-se, olhem para o coração, não se jactem daquilo que vocês não fazem exteriormente, purifiquem sim o coração daquilo que mesmo vocês não fazendo fora acontece dentro. Quando veio esse, que chamava a revolução para as entranhas do ser, para a conversão do ódio ao amor, da vingança ao perdão, da hostilidade à bondade, da judiciosidade à graça, da implacabilidade à misericórdia, eles disseram é loucura. Como é que alguém assim, com essa mensagem, vai realizar os nossos sonhos? O nosso Messias tem que ser de acordo com a nossa ideologia. Isto aqui é loucura. Depois, Deus, o absoluto, se encarnasse, não iria se encarnar em fraqueza, nem iria se encarnar em pobreza, nem iria se encarnar em anonimato. Teria que ser um descendente de Davi com cara de rei e não um carpinteiro. Não queremos. É loucura. E também Paulo, olhando em volta dele, disse, não são só os judeus. Porque os judeus pedem um sinal, ou sinais, milagres. Já os gregos acham que podem conhecer a Deus pela sabedoria, pela filosofia, pela teologia, pelo pensamento, pela intelecção, pela ciência, pela lógica, pela pesquisa, e não conseguirão. Porque aprove a Deus, na sua sabedoria, que pela própria limitação da compreensão humana, justamente porque Deus é Deus, o mundo não poderia conhecê-lo pela sua própria sabedoria, porque se o conhecesse por sabedoria e mecanismos humanos e inteligência humana e intelecção humana, conheceria alguém que mesmo que fosse chamado de Deus, Deus não seria, porque no dia que o finito compreender o infinito, no dia que o temporal discernir o eterno, no dia que a criatura compreender o Criador, tal Criador não é Criador, é apenas uma criatura disfarçada, ou é apenas um conceito projetado, mas Deus não é.
Deus é mistério absoluto. Porque ninguém jamais viu a Deus e nem verá. É o Deus unigênito que está no seio do Pai quem o revela a todos nós. Nós, por causa disso, anunciamos a Cristo, a todo homem, Cristo crucificado, dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, levando sobre si nossas transgressões, culpas, pecados, tortuosidades, idiosincrasias, patologias, patogenias, medos, culpas, pecados. Na cruz, ele quebrava os nossos pactos todos com a morte, porque destruía o poder da morte, arrombando-a, estuprando-a de fora para dentro e de dentro para fora. Arrombou-a quando se entregou à morte. Voluntariamente. Arrombou-a na entrega do amor. E rasgou-a de dentro para fora e lacerou-a para sempre, quando, tendo ido ao Tártaros, como diz Pedro, aos escaninhos do inferno, proclamou a vitória do Evangelho sobre a morte. Declarou, gritou, está vencido. E ressuscitou de entre os mortos. E disse, e eis que eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Nas minhas mãos. É isso que pregamos. Que a morte morreu. Que tudo quanto a ela concerne é ainda acachapantemente e implacavelmente esmagador sobre os seres humanos, porque não creem. Porque não creem que está vencida. Agora, eu sei que o que eu estou dizendo aqui é loucura. É loucura. Para quem quer argumentar com pensamentos filosóficos, o cara fica querendo fazer a viagem para antes do antes do antes do antes do antes do antes. E se encalacra todo. Não tem para onde ir, mas fica ali preso. Para quem quer fazer a viagem do ponto de vista religioso judaico, são todos tão precondicionados às suas próprias doutrinas que a revelação do Evangelho lhes foge. E quando você vem e anuncia que a riqueza de Deus aos homens é a cruz, é perdão de pecados, é reconciliação com Deus, é paz com Deus, é paz no coração, é certeza da vida eterna em nós mesmos, é poder para amar, é poder para perdoar, é poder para acolher, é poder para esquecer, é poder para se destraumatizar, é poder para se regenerar para o bem, é poder para vencer o mal com as armas do bem. Ninguém quer. Ninguém quer. O nível da nossa doença é tão profundo que ninguém quer. Querem discutir sobre pecado, pecado original, Adão, a natureza humana, a natureza do cosmos. Querem ficar de conversa fiada para não admitirem uma coisa, é que ninguém precisa ter lido um livro. Ninguém precisa saber de um único achado científico. Ninguém precisa ser nenhum tipo de gênio filosófico ou de pensador para saber todas essas coisas que Deus dá como fato óbvios a partir de si mesmo. Qualquer um pode a partir de si mesmo. Você pergunta, Deus é Deus? E eu lhe pergunto, me responda. Essa capacidade de fazer essa pergunta, ou essa vontade de fazer essa pergunta, essa questão, quem puxou esse assunto de Deus?
Não hoje, mas desde o início, desde sempre. Será que essa questão sobre quem é Deus e eu quero conhecê-lo já não fala que intrinsecamente existe no coração de todo homem essa convicção latente, no mínimo? Senão isso não seria um assunto, meu amigo. Pare de se enganar. Você, por exemplo, fica querendo saber sobre o diabo. O diabo não existe. O diabo não existe. Por quê? Você existe, cara. Como é que o diabo não existe? Eu existo. Como é que o diabo não existe? O mundo está cheio de diabo para todo lado. Diabo com carteira de identidade, diabo senador, diabo com carteira do trabalho, diabo médico, diabo faxineiro, diabo em tudo que é lugar. Tem diabo para todo lado. Diabo. Sem amor, sem afetividade, sem carinho, pensando mal, tramando, desejando só o que arruína os outros. Tupido de diabo no mundo, e você diz que não acredita no diabo? No diabo invisível? Pelo amor de Deus, você conhece diabos visíveis todo dia. A partir de mim eu sei que o diabo existe. A partir de mim. A partir de mim eu sei que anjos existem. Gente que chega do nada e socorre a quem não sabe quem é, só porque não pode não fazer. Entre os homens existem anjos, como não existem anjos em outras dimensões. A minha inteligência me prova cientificamente a multidimensionalidade do universo. Como é que não existem outras dimensões? Claro que sim. Agora, a Escritura decidiu uma coisa. Ela não viajaria das elucubrações humanas para os fatos, nem dos caprichos humanos para os fatos da redenção. Ela viajaria das realidades da existência para os fatos da graça. A realidade da existência é que Jesus não filosofou sobre o problema do bem e do mal. Ele só disse, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele só disse, olha, tem um caminho de vida e tem um caminho de morte, escolha. Ele não discutiu sobre a árvore do bem e do mal, ele discutiu sobre passos. Ele falou sobre caminhos de bem e do mal na mesma estrada. Não dividiu bem e mal em geografias. Ele disse, olha, vocês podem estar andando na mesma estrada e um ser indiferente o suficiente para passar por cima do caído, o outro ser covarde o suficiente para se afastar e um ser humano o suficiente para pegar na mesma estrada. Bem e mal na mesma estrada. Fatos da realidade, da vida. Ele veio das constatações claras da existência. Não discutiu por que o homem de nascença tinha nascido cego. Só disse, o fato é, não foi ele que pecou, nem os seus pais. São mistérios de Deus. E ele vai ser um signo da graça de Deus mediante essa deficiência na vida. E não elucubrou, curou o homem e o mandou para a vida grato. De modo que em Jesus, o que é. Nada podia ser mais realístico. Nada podia ser mais claro. Nada poderia ser menos cheio de elucubração e de viagem fantasiosa. Ele parte do que é. De onde nós estamos, sejamos nós quem sejamos, carregando aquilo que nós carregamos, mesmo que nós disfarcemos. É aí, no que não se pode disfarçar, que o dedo eterno da verdade é posto dentro de nós pelo Evangelho de Jesus. Aí o resto é argumentação para fugir do encontro. É loucura. É loucura para quem quiser, pela mente, se convencer de que é lógico. Ah, é lógico, lógico, claro que é lógico. Claro que é lógico, meu Deus, é lógico que Deus existe, é lógico que Deus é amor. É lógico que antes de Ele criar, Ele morreu.
para criar, porque a própria criação já é um ato de redenção do que não era, chamando a redenção do ser, chamando-o para ser. Até para criar, ele redime do nada para ser. E é através da dádiva. É assim que Deus é, claro. Os gregos já tinham concluído isso, que era assim mesmo. Que a vida existe no universo por causa do amor que doa, que se explode, que morre, para criar, que o Cordeiro, esse arquétipo do amor eterno, antes que houvesse qualquer coisa, tempo, espaço, qualquer referência, decidiu morrer em si para explodir. Vida arrancando do nada. E miraculosamente, quando ele morre, ele fica mais poderosamente sutil, como amor que impregna todas as coisas. Morre sem deixar de ser. Claro, é óbvio. É óbvio que passado, presente e futuro só existem para nós finitos, que para Deus tudo está acontecendo simultaneamente. É claro, como é que eu não entendi isso antes? Claro, é tão óbvio. É tão óbvio que quando se diz, usando expressões sobre Deus, que no passado ele determinou o futuro, era porque passado, presente e futuro são simultâneos para ele. É óbvio. Como é que eu não vi isso? Agora que eu estou compreendendo. É óbvio. É óbvio. Claro, quando Jesus veio a esse mundo e se encarnou, Deus conosco, que aquela era a expressão histórica do que já estava feito eternamente em nosso favor e em favor da criação. Claro, era óbvio. Era só raciocinar que se chegaria a essa conclusão. E a ressurreição, claro, é óbvio. Já que tudo tinha sido maculado pela doença da morte, da culpa e do medo, a salvação, a redenção tinha que ser mediante a identificação com o mais tenebroso de todos os poderes na mente dos humanos, que é a morte. O Redentor tinha que morrer, tinha que entrar nessa dimensão para daí sair ressuscitado, para revigorar a todos nós com a certeza de que a morte não mata. Claro, é lógico. Lógico. Vá para a universidade que você aprende isso. Leia filosofia que você chega a essa conclusão. Estude física quântica que você vai saber que é isso mesmo. Não. É loucura. É absurdo. Por qualquer perspectiva é absurdo. É incompreensível. A palavra da cruz é loucura. Ela só deixa de ser loucura para aqueles que foram chamados, como diz Paulo. Para esses, tanto judeus, quanto gregos, quanto brasileiros, quanto indianos, quanto qualquer um em qualquer lugar, para esses ela é outra coisa. Porque a palavra de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na força da nossa vocação. Porque nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para gentios, mas para os que foram chamados, judeus ou gregos, nós pregamos a mesma coisa, Cristo. E eles internalizam. E entendem que a palavra da cruz é poder de Deus para salvação, para libertação, para tirar da morte do coração do homem o espigão da morte, do medo e a entrega rendida dele às forças pulsionais do pecado que nasce da angústia de pensar que ou ele come tudo, bebe tudo, sorve tudo, domina tudo antes que o tempo acabe, porque senão ele está perdido.
quando o Evangelho chega e esse limite é tirado, e a mente sabe que já tem paz hoje para viver no tempo e na eternidade, e esse poder toma conta de nós como consciência de perdão e integração nossa a Deus. E quando o Evangelho é discernido por nós como sabedoria de Deus para se viver num mundo cheio de cardos, abrolhos, espinhos, contradições, maculado pela invasão diabólica invisível e pela invasão diabólica plantada na visibilidade das ações do homem, das escolhas do homem, para viver nesse mundo, só mesmo experimentando o poder de Deus, segundo o Evangelho, e a sabedoria de Deus, segundo a palavra de Jesus. Do contrário, meu amigo, você está achando que pela sua elucubração você vai chegar lá? Não. Se chegasse lá, era melhor desistir, voltar para casa, porque dizer, cheguei ao cume de algo que o homem pode alcançar. Então, eu sou do tamanho do que eu alcancei. Mas com Jesus, que é inalcançável, tudo vem de Deus. Se ele não se revelar, eu não entendo. Se ele não se manifestar, eu não o alcanço. Se a misericórdia dele não vier, eu não me internuro. Todavia, embora haja aqueles que mesmo sem vozes humanas e sem pregadores humanos e sem palavras de Deus repetidas por homens, ouçam a voz de Deus no silêncio do coração e creiam nela e andem por meio dela, a maioria dos humanos, todavia, precisa ouvir esse grito, esse brado, essa mensagem, porque Deus estranhamente também determinou que essa palavra da pregação é um meio de graça, pelo qual Deus energiza canalizadamente, impactadamente a mente e o coração humano, para que tenham uma chance arrombante de ficarem cara a cara com a revelação, com a graça de Deus. Você talvez esteja vivendo esses anos todos sem ter nenhuma raiz ainda no Evangelho, razão pela qual tudo enfraquece, tudo fragiliza, tudo escandaliza, tudo choca, tudo amolece, porque você conhece só Jesus segundo a carne. Como diz Paulo em 1 Coríntios 2, antes até eu conheci Jesus segundo a carne, mas já agora já não o conheço deste modo, ele diz. Só o Jesus como narrativa histórica. Aprendeu isso na religião, na igreja, na família, na cultura circundante. Mas isso não produz nada. Você não tem que se encontrar com Jesus da manjedoura. Jesus nascido em Belém não muda ninguém. O Jesus que muda a gente é nascido em mim. Talvez você conheça só o Jesus do Sermão da Montanha, mas no seu coração não tem um alto e sublime trono onde ele reina e onde a palavra dele se faz natural como alegria e privilégio obediente na sua vida. Talvez você tenha apenas a certeza sobre o poder desse Cristo dos milagres. E você se jacte de já ter visto algum milagre, ou de já ter experimentado algum milagre. Você até hoje só não entendeu é que o Evangelho quer ser um milagre de transformação de morte em vida, de angústia em paz, de ira em mansidão, de raiva em bondade, de egoísmo em altruísmo no seu coração. Para você se jacta da crucificação, pode até usar uma cruz assim como um signo, um sinal, ou um logotipo de memória que lhe é tão preciosa. Pode até usar, mas aqui não acontece nada. A crucificação é uma narrativa. O que muda a gente é a consciência da cruz, de que certamente ele levou sobre si os meus pecados e as minhas iniquidades ele levou sobre si. Pode ser que você
seja daqueles que argumentem apologeticamente, dizendo que a ressurreição aconteceu, que não existe alucinação coletiva de 500 pessoas de uma vez só, que foi o número maior dos que viram Jesus simultaneamente, que todas as teorias psicológicas de subjetividade histérica caem por terra, não. Você tem como provar, do ponto de vista científico, histórico, lógico, lúcido, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, até finalmente pela vida dos apóstolos dele, que de covardes se transformaram em corajosos e todos deram a vida pelo que criam. E é um argumento razoabilíssimo. Mas e daí? Isso não faz ninguém experimentar a novidade de vida. Não é acreditar na ressurreição que muda alguém. É provar o poder da ressurreição como fé aplicada à existencialidade do coração é que levanta a gente dos mortos. Aqui, já hoje e agora. Então, meu amigo, você talvez tenha crido só em Jesus segundo a carne, mas não tenha tido a experiência da entrega à palavra da cruz. Por isso é que você fica tão chocado quando você lê aí em algum lugar, lhe manda um link sobre um argumento acerca de Jesus que desconstrói os argumentinhos da sua religião. Você me escreve ali, me ajuda, angustiado, porque você só conheceu Jesus segundo a carne. Só conheceu Jesus segundo a carne. A diferença é conhecer Jesus como um personagem, ser fã dele, torcer pelo time dele, ser corintiano dele. O cara vira corintiano de Jesus quando ele se torna evangélico. Ele vira corintiano de Jesus, torce, solta foguete, grita, vai para o estádio gospel e torce. Mas é assim um fãzão. Curte Jesus, é o maior barato. Maior barato. Até perder o emprego. Até saber que a mãe está com câncer. Até saber que a avó, ainda jovem, está com Alzheimer. Até saber que o irmão mais jovem, novo, está com um problema muscular degenerativo crônico. Aí pronto, acabou Deus. Ainda faz uma fezinha mais um tempo, vai umas correntes há um tempão para ver se reverte. Se não reverter num prazo suportável, como a impaciência hoje em dia é a lei da alma, o cara desiste, começa a ficar doido por aí. Por quê? Porque conheceu apenas Jesus segundo a carne. Ou você que se casou no Jesus segundo a carne, na religião, porque você disse, não, essa aqui faz mais sentido. Eu gosto, é calma, é tranquila, ou é do meu jeitão lá, é do meu jeito. Eu gosto porque é do meu jeito. Maravilha, é só uma escolha da carne. É do seu jeito. Simpatizei aqui, é legal, vou ficar. E daí? Aí o seu marido trai você. Sem aviso prévio, vai embora. Aí você diz, eu estou aqui servindo a Deus há 10 anos e o Senhor não me protegeu. Só conhecia Jesus segundo a carne. A distância que o indivíduo religioso, quando não largou a mecânica religiosa para mergulhar nas águas profundas da amizade de Deus pela fé em Jesus e pela obediência ao Evangelho, mas a distância que o indivíduo que fica só no parâmetro da religião se põe em relação a Jesus é como alguém que visita ali a minha página no Facebook e curte lá e acha que me conhece. Não. Você simpatiza comigo, gosta das minhas ideias, pode achar que eu sou legal, ou pode antipatizar comigo, não gostar das minhas ideias, pode até nem conhecer as minhas ideias, não gostar da minha cara, não gostar de algum comentário que eu fiz e me tornar aquele comentário para o resto da sua vida. Porque está aí na sua mão, é só segundo a carne. Você não me conhece. Se você me conhecesse, ia ser diferente. Quem me conhece não se assusta com nada que gente de longe fale mal a meu respeito. E nem se impressiona
com que nada que de bom sobre mim se fale em relação a quem está à distância, porque eles sabem exatamente o que em mim é verdade. Com Deus é assim, com Jesus é assim. Quem é amigo dele não se abala. Quem vive nele, quem tem intimidade, aquele que se deixou chamar de amigo, porque lhe obedece, sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, disse Jesus. Esse que entrou na amizade não vai se abalar, porque não conhece Jesus segundo a carne, o conhece segundo o Espírito. Quem sabe você é religioso, cristão, católico, evangélico, de qualquer grupo, daqueles que dizem que Jesus é o mais importante de todos, tanto faz, mas só conhece esse Jesus da história de fora, das narrativas, das catequeses, das doutrinas, dos livros religiosos que você leu, mas nunca conheceu Jesus mesmo, de modo que até hoje a palavra da cruz é loucura. Quer ver? A palavra da cruz é loucura para quem acha que há pecados que Deus não possa perdoar. Esse acha ainda que a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para quem acha que existem pessoas que não podem ser perdoadas. A palavra da cruz é loucura para quem acredita que se um indivíduo como aquele ladrão que foi da cruz para o paraíso ao lado de Jesus, em termos normais, não vai a lugar nenhum se não for batizado pela igreja. Para esses, a palavra de Deus ainda é loucura. A palavra de Deus é loucura para aquele que não admite que um discípulo pode ter uma crise e fugir para arrependidamente voltar e ser tratado sem perguntas, como Jesus tratou. A palavra de Deus é loucura para aquele que acha que é fácil demais mandar apedrejadores embora para casa e perdoar uma mulher pelada, apanhada em flagrante adultério, só dizendo para ela agir de outro modo. Quem acha que é fácil demais, para esse a palavra da cruz ainda é loucura. A palavra da cruz ainda é loucura para quem não acredita que se deve perdoar 70 vezes 7 num dia, como Deus em Cristo nos perdoa todo dia. Para essa palavra de Deus, a palavra da cruz ainda é loucura.